Bom, gravando mais um vídeo para o meu canal. Meu nome, Diego de Exu Mor, sacerdote de Umbanda e feiticeiro de Quimbanda. E hoje eu vou falar com relação à questão da Umbanda, né? Tá rolando um burburinho nas redes sociais, inclusive na rede vizinha, o TikTok. E vira e mexe aos mesmos temas, né? Vira e mexe aos mesmos temas. Voltou-se o tema Orixá na Umbanda. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá. Para a gente entender o contexto Orixá dentro da Umbanda, nós temos que entender o contexto histórico. Qual que é o contexto histórico? Umbanda não é uma prática única. Tem pessoas que defendem esse jargão de que a Umbanda ela é uma prática única, mas vamos lá. Brasil é descoberto em 1500, né? Os primeiros povos escravizados chegam aqui no Brasil, principalmente os povos Congo-Angola, chegam aqui no Brasil por volta de 1530, 1537, exatamente. E aí, os negros que eram foragidos, ou seja, que fugiam das senzalas, né, iam parar onde? Nas tribos indígenas, né? E já se havia a guerra entre portugueses, espanhóis, indígenas, e os negros escravizados acabaram também fazendo parte dessa guerra, né? Por uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. Com o passar do tempo, as aldeias indígenas se tornam também o que nós chamamos de quilombos, né? Cada quilombo tinha a sua função, que era o quê? Criar a sua estrutura. E aí é que está a situação. Nós temos um contexto espiritual em que você tem a religião ou os cultos ameríndios aqui no Brasil, né? Dos índios e dos povos originários dessa terra. E você tem o conhecimento espiritual também das divindades do panteão Bantu, e em específico os povos Congo e Angola, né? E outros povos que também vieram junto, né? 300 anos se passam e vêm para cá para o Brasil os povos Nagu e Yorubá, que seriam os povos atuais da Nigéria, certo? Eles é quem trazem o contexto orixá para o Brasil. Eles é quem trazem o contexto orixá para o Brasil. Num contexto histórico onde praticamente a visão dos povos ameríndios e dos povos bantu já estava praticamente extinta. Por que extinta? Com a questão da Igreja Católica e do cristianismo sendo ferrenho e em muitos casos convertendo esses negros, já vindo com eles de lá, convertidos, né, ao cristianismo, chega aqui os negros aqui no Brasil, né, já convertidos e mesmo assim trazendo seu conhecimento. Fora que nem todos que vieram de lá para cá eram iniciados em alguma tradição. Nem todos que vieram para cá para o Brasil, as pessoas criaram um estigma de que todo mundo que veio de lá da África é sacerdote de algum culto. E não. Vieram para cá os quimbandas. E o que era o quimbanda, a figura do quimbanda? A figura do quimbanda é a mesma figura do pajé. Que é o quê? O cara que trabalha com cura, o cara que, entre aspas, é o médico da tribo e também tem a sua conexão com os seus ancestrais, né? Então, o quimbanda e o pajé em solo brasileiro, eles faziam quase a mesma coisa. A diferença, somente cultura, somente entendimento sobre ervas, sobre culto às divindades, mas no que tange conhecimento espiritual, os dois estavam equiparados. Então, o quimbanda e o pajé já estavam no Brasil, trocando o que nós chamamos hoje em dia de folhas, conhecimento, né? Muitos anos se passam e vários cultos acontecem em diversas partes do Brasil. Então você tem a mina, né, no
estado de Manaus, né? Naquela região de Manaus e também na região norte. Você tem Jurema na região nordeste, né? E também o Terecô lá no Maranhão. Você tem no Brasil, na região sudeste, principalmente no sul, você tem outros cultos também que permeiam. No Rio de Janeiro, a macumba carioca e também a cabula, que também permeava em alguns locais, né, do Brasil. Então você não tinha algo homogêneo. O que é algo homogêneo? Que eu poderia dizer que é um culto real em que as pessoas podem dizer, não, isso aqui é algo, né? Cada local cultuava alguma coisa. E cada local tinha a sua espiritualidade. E aí, quando vem o advento da Umbanda, do Zélio Fernandino de Moraes, como politicamente esses cultos não podiam ser praticados, a não ser que tinham alguma coisa do tipo, mas a maioria dos cultos era o que nós chamamos de marginalizados. Então, tanto São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, todos os locais, a prática de curandeirismo, que até hoje é algo criminoso, ou seja, o curandeirismo continua sendo praticado, mas dentro da lei isso é proibido, ou seja, é criminalizado. O curandeirismo ele é criminalizado. Nós tínhamos então o que nós chamamos de casa de fortuna. E o que é a casa de fortuna? Aonde os negros, alforriados, aqueles que já estavam livres, né, não tinham a oportunidade de conseguir trabalho. E quando conseguiam trabalho, ainda estavam aquele trabalho em questões análogas à escravidão, ou seja, pagamentos muitas das vezes que você não via nenhum dinheiro. O cara ficava alojado num lugar trabalhando, praticamente para pagar o seu sustento. Essa era a realidade do Brasil, do negro e do indígena no Brasil. Essa era a realidade. Como o negro já tinha o seu conhecimento, o que ele fez? Vou montar minha casa, né, para cultuar a minha espiritualidade e também fornecer trabalhos nesse sentido. Trabalhos de magia, trabalhos de feitiçaria e por aí vai. Chega-se a figura do Zélio Fernandino de Moraes e outras pessoas e criam a Umbanda. Ah, mas a Umbanda do Zélio Fernandino de Moraes, vamos lá. O Zélio Fernandino de Moraes, que eu fico vendo muitas pessoas falando, a Umbanda já existia. A Umbanda prática existia. O Quimbanda já praticava Umbanda prática. Não era uma religião até então. A Umbanda nunca foi uma religião. A Umbanda torna-se uma religião com um entendimento político e religiosamente organizado através do Zélio Fernandino de Moraes. Então, o Zélio Fernandino de Moraes é quem dá o start para que a religião de Umbanda se torne algo aberto. E aí, o que acontece? Muitas pessoas que tinham as suas práticas acabaram aderindo à Umbanda, mas continuaram praticando a sua cultura. Ou seja, se você sai daqui do Brasil não, se você sai daqui de São Paulo, onde eu estou, e vai para Manaus, onde eu moro, o culto que prevalece lá em Manaus de Umbanda é totalmente diferente do culto de Umbanda no Brasil, em São Paulo. Mesma coisa, a Umbanda que é praticada em São Paulo não é a mesma Umbanda que é praticada em Minas. Por quê? Tem a ver mais com a questão regional. Então a Umbanda se torna o que nós chamamos de religião popular. Religião popular, onde cada estado, cada cidade, cada local você tem uma prática de Umbanda, condizente com a sua realidade cultural. Então não é dizer que a Umbanda é uma coxa de retalhos, porque não, a Umbanda não é uma coxa de retalhos, porém, a Umbanda ela abarca a questão regional. Então, se na sua regionalidade você pratica na sua regionalidade, igual por exemplo, tem locais que, por exemplo, não cultuam a linha de baianos. Tem locais que você não cultua a linha de baianos. Tem locais que você não cultua a linha de malandros. Tem locais que você não cultua a linha de boiadeiros.
Inclusive estava na live ontem, estava escutando, juntamente com o meu sacerdote, nós estávamos lá. Então, de acordo com cada região, a Umbanda ela vai se adaptar à realidade social e cultural daquela região. Então, quando nós falamos de Umbanda, nós estamos falando de uma religião que não é homogênea. Não é uma religião que você diz, existe um estatuto para dizer que isso aqui é Umbanda. Não. Tanto é que nós temos aí uma porrada de vertente de Umbanda. Nós temos Umbanda traçada, nós temos a Umbanda esotérica, nós temos a Umbanda homolocô, nós temos diversas Umbandas que se tornaram umbandas a partir do momento em que Zélio Fernandino de Moraes organizou o culto. Não é que o Zélio Fernandino de Moraes é o criador da Umbanda, mas ele estruturou a Umbanda como religião e conceitos políticos. Então, o Zélio Fernandino de Moraes, tem gente que mete o pé no Zélio, não que o Zélio, mas o Zélio foi o marco inicial para transformar cultos religiosos que até então eram práticas de curandeirismo. Ele institucionalizou isso. Então, os dirigentes que estavam sendo perseguidos, que não podiam cultuar, que não podiam tocar, que não podiam fazer os seus cultos em casa por conta de questões ligadas inclusive à questão polícia, porque até então, sim, os cultos que a gente conhecia popularmente como macumba, eles eram criminalizados. Então, se você tinha, por exemplo, na sua casa um culto aos seus ancestrais, se alguém denunciasse, a polícia batia na tua porta. E era você e mais um monte de gente indo para cadeia. Então, naquela época, a situação estava desse jeito. Então, quando os sacerdotes adotam o nome Umbanda e adotam o estatuto Umbanda como sendo algo para mascarar a sua prática, ela começa a entrar nos eixos. Então, a Umbanda em si, no contexto cultural, ela não é uma prática unificada. A Umbanda em si, ela não é uma prática unificada. De acordo com cada região, você vai ter a sua prática. E a questão dos orixás, Diego? Os orixás na Umbanda. Os orixás na Umbanda, eles chegam com os povos Nagô, Yorubá. Onde o conceito orixá, como eu disse, historicamente, a cultura banto e a cultura ameríndia já estavam em declínio, os povos Nagô e Yorubá vieram para trazer um novo alicerce dentro, e sim, não vou mentir, os nigerianos quando chegaram aqui no Brasil, os povos Nagô e Yorubá quando chegaram aqui no Brasil já chegaram no final da escravidão. Então, eles não participaram tanto do processo de extinção de cultura como foi o caso, por exemplo, dos povos banto, que tiveram que adaptar o seu culto, que tiveram que adaptar a sua realidade cultural e fazer o que nós chamamos de sincretismo. Então, o sincretismo nada mais foi do que uma tentativa que foi muito bem sucedida até então, de você pegar a cultura dos povos banto e por aí vai e transformá-las em santo católico. Onde o cara estava lá cultuando o santo católico dele, mas na verdade não era o santo católico que ele estava cultuando. Era outra coisa que ele estava cultuando. Eram as divindades dele. E como as divindades eram atreladas às forças da natureza, então muitas das vezes você cultuava a sua divindade na natureza. E é essa a conotação que até hoje existe dentro da Umbanda, onde o orixá, ele é uma força da natureza, é uma força divina. Então, dentro da Umbanda, diferente, por exemplo, do Candomblé, que institucionalizou o culto ao orixá, e a outros, como o caso do Vodum, do caso do Inquice. Então, o Candomblé adotou essa prática, que é o quê? Culto às divindades, o resgate ao culto das divindades. Lógico que adaptado à realidade brasileira, mas eles abraçaram essa causa. Já a Umbanda, como ela vem atrelada, inclusive à cultura católica kardecista, ela se especializou
se especializou no culto às entidades, como o caboclo, como o preto velho, como a criança, como o marinheiro e por aí vai. Então a Umbanda, entre aspas, ela é o braço, vou falar logo assim, vai ter gente que vai me bater, mas a Umbanda ela é o braço aonde no kardecismo essas entidades não são aceitas. Então a Umbanda institucionalizada com o Zélio Fernandino de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas permitiram que essas entidades, que até então não podiam se manifestar nas mesas kardecistas, se manifestassem nos seus terreiros. Então, sim, óbvio que o formato da Umbanda hoje absorveu de diversas fontes. Não foi só o Zélio, né? Não foi só o Zélio. O Zélio teve a sua contribuição, mas hoje a Umbanda, ela é um culto em que você não tem um culto homogêneo. Você não pode dizer isso aqui é Umbanda porque não tem como você dizer que isso aqui é Umbanda. Ah, cada casa toca do seu jeito. Sim, nós temos Umbanda Almas e Angola, nós temos a Umbanda Omolocô, nós temos a Umbanda Esotérica, nós temos diversas vertentes de Umbanda. Inclusive Umbandas que não cultuam orixá. Então, quando você falar, existe ou não existe orixá dentro da Umbanda? Tecnicamente falando, não existe. O que existe dentro da Umbanda é o culto indireto às forças da natureza, conhecidas como orixás. Ou seja, dentro da Umbanda você não cultua o orixá diretamente, como é, por exemplo, no Candomblé. Você não recebe a figura do orixá diretamente. Você recebe o quê? O falangeiro. E o que é o falangeiro? Normalmente ele é um caboclo que vem irradiado na força divina daquele orixá. Exemplo, caboclo de Ogum. Ele vem na energia daquele orixá. Então são energias, são forças da natureza. Não necessariamente que o caboclo vai ser o mensageiro de Ogum. O caboclo, ele é uma entidade que ele vem com a energia daquele orixá. Ele vem com a energia daquele orixá. Então quando a gente fala falangeiro de Ogum, é o caboclo fulano de tal. Falangeiro de Oxóssi, é o caboclo fulano de tal. São caboclos que vêm nas forças irradiadas daquele orixá. Então ele, entre aspas, as pessoas falam, mas ele é o mensageiro. Não. Entidade é entidade, divindade é divindade. Porém, como aquele caboclo tem o conhecimento do ponto de força daquele orixá, exemplo, Ogum. O cara tem conhecimento o caboclo ele tem conhecimento do ponto de força e a energia ancestral daquele orixá, que é Ogum. Mesma coisa Exu. Mesma coisa Preto Velho. E algumas pessoas até falam Exu, sim. Eu também não acreditava nisso. Mas não é que, até quimbandeiros vão falar, mas na verdade não é que Exu tenha ou seja escravo de orixá. Na verdade, muito Exu e muita Pombogira vem nessa mesma irradiação. Então, da mesma forma que é o caboclo, da mesma forma que é o preto velho, da mesma forma que é as outras entidades, Exu também, Exu e Pombogira também vem muitas das vezes irradiado nessa força desse orixá. Como o orixá em si, ele não é um ser, ele não é um ser, no caso da Umbanda, ele não é um ser, ele é uma força divina, uma força ancestral, uma força da natureza. Então, qualquer entidade vai vir muitas das vezes atrelada a essa força ancestral. Porque querendo ou não também, Exu e Pombogira trabalham com elementos da natureza. E muitas das vezes estão atrelados também a forças e a ponto de forças específicos desses orixás. Então, quando a gente fala, né, e criou-se esse entendimento errôneo de que Exu é escravo de orixá, não é que Exu seja escravo de orixá. É que Exu trabalha muitas das vezes da irradiação e na força ancestral deste orixá. Exemplo, Maria Padilha, irradiada na força de Oiá, ou de Ansan. Franca-Rua, irradiado na força de Ogum. Tiriri, irradiado da força de Oxóssi. E por aí vai. Então, vai depender muito da circunstância, e aí é que tá.
Eu que jogo, por exemplo, o jogo de búzios, eu tenho que adaptar esse conhecimento. Que é o que? O conhecimento que eu adquiro do jogo de búzios do Erin de Logum, né? E transpassar isso para a Umbanda. Tem como fazer isso, Diego? Tem. Porque se eu sei que aquele cidadão tem nos odus dele Ogum, provavelmente Ogum é quem vai reinar na cabeça dele. Então, os odus dentro do Erin de Logum falam sobre a pessoa e todo o enredo espiritual que rege aquela pessoa, até mesmo dentro da Umbanda. Então, aquele enredo espiritual que muitas das vezes as pessoas falam que é somente orixá, não. O enredo espiritual daquela pessoa também está atrelado ao que nós chamamos dentro do Erin de Logum, que é o ancestral. E quem é o ancestral dessa pessoa? Pode ser um Exu, pode ser uma pombogira, pode ser um Egum que normalmente ele se manifesta dentro do Erin de Logum, ele não se manifesta diretamente como um caboclo, como um preto velho ou como uma entidade desse calibre. Ele vai se manifestar muitas das vezes lá como um Egum ancestral. Egum ancestral? Sim, um Egum ancestral. Ele não se manifesta, você não vai jogar no jogo de búzio logo de vez e vai aparecer que o cara tem Exu fulano de tal. Não. É feita a investigação, é feito perguntas até que você ache aquele espírito ou aquela entidade dentro do enredo da pessoa. Então não é numa jogada única que você vai descobrir quem é a entidade daquela pessoa. É assertivo? Entre aspas, não é. Por que, que não é assertivo? Porque o Erin de Logum, ele aponta, como eu acabei de dizer, o Egum ancestral daquela pessoa. O Egum ancestral daquela pessoa. E não a entidade propriamente dita. Então, se o Egum ancestral... Exemplo, eu tenho algumas entidades que eu trabalho na minha casa, que eu fui, enquanto eu estava jogando no Erin de Logum, essas entidades foram se manifestando e foram fazendo cobranças para mim. Uma delas, por exemplo, é uma pombogira que eu nem sabia que eu tinha, que chama Pombogira Rainha das Sete Catacumbas. Diego, mas essa pombogira existe? Existe. Depois, quando eu fiz no Erin de Logum, que eu fui e conversei com o meu tata, ele falou, meu mestre, ele falou, existe essa pombogira. Não muito cultuada, porque normalmente as pessoas cultuam a pombogira Sete Catatumba, né? E mesmo assim, até a dona Sete Catatumba, ela é difícil de você achar. Então, sim, o búzio, o Erin de Logum, ele aponta quem é a entidade. Ele não te diz quem é a entidade, ele apenas vai chegar e vai falar para você, ó, você tem um Egum ancestral que está te cobrando. Ou você está tendo algum tipo de cobrança em que aquele Egum ancestral precisa ser cultuado. Então o Erin de Logum, para dentro da Umbanda, ele é o norte. Ele não é o todo, mas ele é o norte. Ele é o norte que vai apontar muitas das vezes a ancestralidade daquela pessoa. E como na Umbanda não se cultua orixá diretamente, aquela força divina, aquela força da natureza que está atrelada aos odus daquele médium, muitas das vezes vai se manifestar com o que nós chamamos dentro da Umbanda de desenvolvimento. O que se faz dentro da Umbanda com o desenvolvimento mediúnico nada mais é do que o desenvolvimento dessa mediunidade da pessoa atrelada a essa ancestralidade, atrelada a essas forças divinas. Então, o Erin de Logum dentro da Umbanda, ele é apenas um norte. Ele não é o todo. Mas ele pode, muitas das vezes, falar o que a pessoa precisa. Se ela precisa de um ebó, se ela precisa de um banho, se ela precisa de um descarrego. Então, tudo está atrelado aos odus daquela pessoa. Então, o jogo de búzios, ele facilita o trabalho do sacerdote que tem que ficar incorporando toda hora e a entidade ter que falar o que a pessoa tem. Então, o Erin de Logum, dentro da Umbanda, é uma ferramenta fundamental, mas tem a sua forma de utilizar de uma forma totalmente diferente, como, por exemplo, é no caso do candomblé. Ou no caso, por exemplo, do culto tradicional, onde, de fato, essas religiões, esses cultos, lidam diretamente com o orixá. Como a Umbanda não lida diretamente com o orixá, a gente lida com as forças divinas orixá. Então, quando nós jogamos o Erin de Logum, nós entendemos que
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, mesmo eu tendo acesso ao Erin de Logum, mesmo eu jogando o Erin de Logum, eu tenho que entender que eu tenho que adaptar aquele conhecimento que eu adquiro no Erin de Logum para dentro da Umbanda. Eu preciso adaptar aquilo. Não tem como eu chegar e falar: ah, mas você está jogando búzio na Umbanda. Na Umbanda não existe. Não é que na Umbanda não existe o jogo de búzios, realmente. Dentro da Umbanda, ela não é uma ferramenta usual. Mas quem joga jogo de búzios, ou muitas das vezes é um sacerdote, um babalorixá, alguém que tem, igual por exemplo, eu tenho mão de búzio porque além, as pessoas acham que eu só sou de Quimbanda, não. Eu, além da Quimbanda, sou iniciado na Jurema e também sou iniciado no Nagô. Sou iniciado no Nagô. Então, por isso a minha Quimbanda é a Quimbanda Nagô. Porque a minha Quimbanda Nagô, ela também vem deste culto em específico, que é o Nagô de Cachoeira de São Félix. Então, meu sacerdote, né, que é o mestre Jorge Santana, ele também é Nagô. Então, quando eu me iniciei para os três cultos. Eu me iniciei para Quimbanda, me iniciei para Jurema e me iniciei para o Nagô. Então, eu já tinha o conhecimento do Erin de Logum. Eu já tinha o entendimento do Erin de Logum, então eu só adaptei esse conhecimento para Umbanda, né? Porém, quando eu, por exemplo, vou cultuar os meus orixás, eu vou cultuar meus orixás aonde? No Nagô. E o Nagô não é um candomblé, viu? O que eu cultuo, o Nagô que eu cultuo é o Nagô tradicional, similar ao culto tradicional. Ele é similar ao culto tradicional, né? Não é um candomblé como, por exemplo, é Queto, não é como, por exemplo, o candomblé Queto, não é, por exemplo, como o candomblé Angola. Não é um candomblé, ele é o Nagô. Então, os meus orixás eu cultuo de forma direta no Nagô. E na Umbanda, a gente cultua o que nós chamamos de forças divinas. E essas forças divinas estão atreladas muitas das vezes ao que nós chamamos de falangeiros, como os caboclos, como os pretos velhos. Mas normalmente, quando se fala falangeiro, se fala caboclo e não outras entidades. Mas sim, todas as entidades que normalmente, exemplo, se a pessoa é iniciada para algum, se ele tem algum no ori dela, as entidades que vão manifestar nela normalmente vão vir irradiadas na força daquele orixá que rege o ori daquela pessoa. Então ele acaba sendo, entre aspas, o falangeiro do orixá que rege aquela pessoa. Então as pessoas precisam entender que o orixá, ele é dentro da Umbanda cultuado como uma força divina. E não necessariamente você recebe orixá dentro da Umbanda. Você não recebe o orixá dentro da Umbanda, mas você recebe entidades que vêm irradiadas na força deste orixá, que nós conhecemos como falangeiros. Esse é o entendimento da Umbanda. E aí, sim, posso dizer categoricamente que o orixá dentro da Umbanda não é costumeiramente cultuado, ele é uma força da natureza. Existe o orixá dentro da Umbanda, porém não da mesma forma ou do mesmo contexto que é no candomblé e no culto tradicional, aonde essas culturas ou esses cultos de fato praticam um culto ao orixá. Então não existe isso de então dentro da Umbanda não existe orixá. Dentro da Umbanda existe o orixá, porém não no mesmo contexto ou não na mesma prática que é feita no candomblé e é feita no culto tradicional ou no Nagô, por exemplo. Então não é a mesma conotação. As entidades que se manifestam na Umbanda, elas vêm irradiadas daquela força. Vêm irradiadas na força daquele orixá. Mas não significa que o orixá está presente ali. Mas a manifestação do caboclo, a manifestação do preto velho, a manifestação das entidades se dá na força daquele orixá. Porque o orixá, ele rege o ori daquela pessoa. E aí é que tá. A entidade, ela se utiliza do que? Do médium, se não o ori. Então, orixá, o nome já diz, orixá. O que é o orixá? Guardião do ori, ou a energia do ori.
Então, se no seu Ori você carrega Ogum, Oxalá, Oiá, a maior parte das suas entidades vai vir irradiada nessa força que está no teu Ori. Então é simples o entendimento e o pessoal criando um monte de BO para querer defender a sua crença. E se você for pela questão lógica, aí não deveria de se chamar Umbanda, deveria de se chamar Candomblé. Porque o Candomblé é o culto tradicional, é outros cultos que estão especializados no culto ao orixá. No Candomblé você se inicia para orixá, no culto tradicional você se inicia para um orixá determinado. Então, não dá para você querer, a não ser que, aí tá um detalhe, que o cara seja iniciado nesses cultos, no Ifá, no Nagô, no culto tradicional, e pratica um culto de orixá paralelo ao da Umbanda. Mas aí é que tá. Não dá para misturar. Porque a Umbanda, necessariamente, ela lida com entidades. Ela não lida com o orixá propriamente dito. E aí, por mais que a pessoa seja um umbandista e também tenha a iniciação dele no orixá, ele vai ter que fazer isso de forma separada. Ele vai ter que ter, entre aspas, pode até ser que no mesmo local, no mesmo terreiro, ele possa ter essas forças implantadas, mas cada espaço ele vai ter que ter separado. A não ser no caso do Candomblé, aí é que tá, você vai ter as giras, né? As giras tradicionais de Umbanda e as festas de orixá. Então o cara vai ter que se organizar dessa forma, porque não tem como você colocar orixá junto de entidade. Até tem umas maluquices aí na internet aí dos caras fazendo isso daí, mas aí é que tá. Vai virar bagunça. Como já tá virando. Então, não é o problema você se iniciar em uma porrada de cultos e ter a sua Umbanda. Não é problema isso. O problema é você saber entender que cada um tem que ter o seu espaço, cada um tem que ter. Você pode ser sacerdote de Umbanda e se iniciar no Candomblé. Você pode ser sacerdote de Umbanda e se iniciar no Nagô. Você pode ser sacerdote e se iniciar em um outro culto ligado ao orixá diretamente. Mas a pessoa precisa saber separar. É igual, por exemplo, quando chegam e falam, Umbanda traçada. Sim, eu, por exemplo, hoje, a minha Umbanda, sim, ela é uma Umbanda traçada. Mas não significa que dentro da minha Umbanda traçada nós cultuamos orixá. Tem gente que fala de Umbanda traçada como se a Umbanda traçada fosse uma mistureba de culto. Não, é uma Umbanda que ela traça elementos de outros cultos, como por exemplo a Umbanda que eu pratico, ela traça elementos, por exemplo, do tambor de mina, ela traça elementos da quimbanda, ela traça elementos de vários cultos. Então não dá para mim dizer para vocês a Umbanda traçada, não, ela traça. Ela é um culto, Umbanda, mas ela traça porque ela traz elementos de outros cultos. Não significa que ela pratica. Trazer elementos de outros cultos não significa que ela pratica. Esse é o problema. Trazer elementos de outros cultos, adaptados à realidade da Umbanda. É assim que funciona o que nós chamamos de Umbanda traçada. Agora tem gente aí que interpreta a Umbanda traçada como se fosse uma miscelânea de coisas e que dentro da Umbanda você cultua o orixá e ao mesmo... Não. Pelo menos a Umbanda traçada a qual eu pratico hoje não tem prática de orixá. Nós não praticamos orixá. Nós praticamos a Umbanda tradicional. Porém, nós traçamos elementos da encantaria, nós traçamos elementos da mina, nós traçamos elementos do Nagô, mas não significa que o nosso culto ele é um culto misturado. Traçar elementos, trazer elementos e adaptar esses elementos à Umbanda não significa que ela vai virar uma mistureba. Mas você tem que saber separar o que é o que. O que você pode utilizar de elementos ali dentro da Umbanda e o que não combina você utilizar dentro da Umbanda. Então as pessoas precisam entender. Você pode se iniciar em trocentos cultos, desde que você faça as coisas cada um no seu quadrado.
é a melhor coisa que se faz. Beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem fazer consultas oraculares, jogo de búzios, se vocês quiserem fazer consultas com o oráculo de Exu, também agora nós estamos tendo aqui, né, para alta magia, tarô negro, né? Tarô negro aqui, que já está, né? Já está tendo as nossas questões aí, já está no nosso rol de cultos, né? Então o tarô negro é o tarô que nós utilizamos como um tarô tradicional, porém ele está trabalhado dentro da alta magia. Então aqui é uma forma de você se comunicar na alta magia, entender contextos da sua vida e que dentro da alta magia podem ser resolvidos, né? E é isso. Então, se você quiser tarô negro, se você quiser jogo de búzios, se você quiser oráculo de Exu ou trabalhos espirituais diversos, entre em contato com a gente. Diego, e você faz iniciações na Umbanda? Sim, faço iniciações na Umbanda, faço iniciações na Quimbanda e faço iniciações na alta magia. E no Nagô também. Provavelmente, a partir de setembro já vou estar liberado para fazer iniciações no Nagô, né? Então, Nagô, Quimbanda, Umbanda, porém, não é uma mistureba, né? A gente precisa sentar, eu preciso avaliar em jogo qual dessas vertentes você vai se iniciar, né? Porque também tem essa. Tanto para trabalhos quanto para iniciações, a gente tem que ver. Igual tem filhos meus aqui na casa que são propensos para se iniciar na Quimbanda. Tem alguns que têm a Quimbanda como sendo o carro-chefe. Tem outros que não, que vão ter, igual no meu caso. A Umbanda, para mim, ela é um culto secundário. Como assim um culto secundário? Sim, Umbanda, Jurema e o Nagô são cultos secundários. Onde eu trabalho, outros quesitos que não a Quimbanda. A Quimbanda é o carro-chefe da minha casa. Não é à toa que a minha casa é a casa de Quimbanda do Exu Rei das Sete Encruzilhadas e do Tata Caveira, né? Então a gente trabalha duas vertentes de Quimbanda aqui na nossa casa. E sim, né? E sim, a gente trabalha muito essa questão, né? Mas a Quimbanda é nosso carro-chefe. Agora, se a pessoa quiser vir para cá, para Umbanda, Diego, mas aí você vai ter, não, a situação da Umbanda nossa, como o carro-chefe é a Quimbanda, a gente vai desenvolver a sua Umbanda de uma outra forma que sim, dá para fazer, né? É porque a maioria das pessoas que me procuram aqui na casa, vou falar logo, a maioria das pessoas que me procuram aqui na casa me procuram pela Quimbanda. Então aqui a gente acaba tocando mais para Quimbanda, né? Mas nada impede que futuramente a gente abra algumas sessões atreladas à Umbanda, né? É porque realmente o pessoal não tem procurado muito, não tem caçado muito a questão da Umbanda, né? O pessoal com essa, né? Tem gente que se afeiçoa à Umbanda? Tem. Mas a maioria das pessoas que vem me procurar, infelizmente, vem me procurar por causa da Quimbanda. E aí, sim, a partir de setembro, né? A partir de setembro, não digo agora, mas a partir de setembro, quando eu voltar, né, da casa do meu sacerdote Jorge, vai ter festa lá, e aí eu vou aproveitar para fazer minhas obrigações lá com ele. Então, quando eu retornar da viagem da casa do mestre Jorge, a gente vai já estar liberado para a gente estar fazendo as nossas iniciações na Quimbanda Nagô. E também, não digo na Jurema não, mas na Quimbanda e no Nagô a gente já vai estar autorizado a fazer, beleza? Vou só lá para lá fazer algumas obrigações e pegar as minhas autorizações. Assim que eu tiver ok, já começo a fazer as minhas iniciações, beleza? Então é isso. E Diego, como que eu faço para fazer parte da sua casa? Primeiro precisa se fazer uma consulta oracular. Primeiro se precisa se fazer uma consulta oracular. Eu preciso verificar sua disponibilidade, preciso verificar suas questões espirituais antes de aceitar pessoas da minha casa. E sim, a minha Quimbanda é uma Quimbanda fechada, não é uma Quimbanda aberta. Então aqui na nossa casa, a nossa é um culto mesmo. A Quimbanda, as sessões de Quimbanda são culto. Então são cultos fechados, apenas para filhos da casa e para alguns convidados. E por que é fechada, Diego? Porque a Quimbanda não tem como ser aberta. Sinto muito, tem gente aí que está abrindo Quimbanda para todo mundo, mas não.
Quimbanda não tem como ser culto aberto. Então a gente recebe as pessoas que têm interesse de conhecer a Umbanda, a Quimbanda, mas o culto ele permanece fechado, apenas para alguns convidados e filhos da casa que realmente já estão com tudo organizadinho, já está com o ok da espiritualidade e aí elas estão em desenvolvimento. Desenvolvimento, beleza? Então, se você quiser saber mais informações, todas as informações vão estar aqui abaixo do vídeo, beleza? Então é isso. Um abraço a todos, sucesso. Provavelmente amanhã já vou estar. E hoje, a partir das 19 horas, agora, assim que eu terminar aqui também esse vídeo, já vou estar com a minha live no TikTok aberta. Então, só procurar lá, Diego do Exumor, Diego de Exumor, né? Você vai estar me achando lá, então provavelmente, normalmente eu sempre faço as minhas, né? É óbvio que a minha live não é gratuita, eu não faço consulta em live gratuita, mas a gente faz os nossos jogos, então se você quiser fazer perguntas avulsas, né? Só mandar o seu presente, né? Ou se você quiser, não, eu não quero participar de live, Diego, eu quero entrar em contato com você. As informações vão estar aqui abaixo do vídeo para você que quer marcar e agendar a sua consulta. Beleza? Então é isso. Um abraço a todos, sucesso, fui.